as gravações nos nossos canais. Então está aqui, iniciada. Primeiro, bem-vindas, Raquel e Joana, para conversar hoje conosco nessa atividade titulada, né, chamada Diálogos para Além do Cone Sul, que é a tentativa da gente estabelecer uma conversa que saia dos nossos limites aqui geográficos, sempre trazendo alguém de fora e alguém de dentro, alguém aqui do Cone Sul, né, para a gente, enfim, conversar. A gente já teve vários temas, sugiro que esse nosso canal seja visitado para... Hoje em dia aponta-se, né? Ó, clica aqui, eu não sei fazer isso, eu não sei aonde entraria um link nosso do canal do YouTube, mas o tema de hoje é o jornalismo midiático, né? Então, eu sugiro, a gente está formatando esse evento aos poucos, e eu vou sugerir para as duas, então para a Raquel e para a Joana, que rapidamente se apresentem, falem um pouco de vocês, já com uma pergunta, já com uma provocação, que é: como é que é possível fazer jornalismo midiático, pensar no jornalismo e na mídia de forma estéril, sem falar nomes, sem falar sobre política propriamente dito, sem tomar algumas posições? É possível isso hoje em dia, nesse momento tão conturbado que a gente vem passando e vivendo? Então, podem falar um pouquinho sobre vocês, e se quiserem se arriscar aí nessa primeira pergunta, nessa primeira brincadeira, por favor, tá bom? 5 minutos aí para cada uma falar um pouquinho sobre, depois a gente começa com uma estruturação da conversa. Quem começa? Posso começar, tudo bem, Joana? Então vai lá. À vontade. 5 minutos é pouco tempo, viu, para jornalista falar, porque jornalista fala que é uma beleza, mas olha só. Bom, eu sou Raquel Gonçalves Jacobi, sou jornalista graduada pela Universidade Federal de Rondônia e pós-graduada em comunicação empresarial e assessoria de imprensa. Embora tenha atuado por muitos anos na TV, sempre gostei muito da área de assessoria de imprensa, de comunicação empresarial, que é uma área a qual me dedico muito mais hoje. E também, durante muito tempo, escrevi. Aliás, escrever é uma das minhas grandes paixões. Passei por várias etapas do jornalismo. Desde a etapa em que a gente fazia fechamento de edição do jornal semanal ou diário, que a gente tinha um horário, aquele deadline todo para fechar, aquela correria para apuração de notícia, a essa fase que a gente vive hoje, que é uma fase muito mais delicada, e é tema da nossa conversa hoje, porque com o avanço tecnológico que acelerou tanta coisa, né? E o sucesso das mídias sociais, o jornalismo ele precisou se adaptar, ou então ele ficaria para trás. Nós trafegamos hoje numa velocidade supersônica, quer dizer, aqui em Rondônia é quase supersônica, né? A Joana lá deve estar feliz da vida que a internet dela é melhor, mas a nossa aqui é mais complicada, viu, Joana? No norte não é supersônica, mas é quase. Só que essa velocidade que a gente trafega também exige do jornalismo uma velocidade muito maior na apuração e na divulgação de informações. Nós precisamos nos adaptar, por quê? Porque hoje o consumidor não é mais só o consumidor de notícia. Ele é também produtor e reprodutor de conteúdo. E aí a gente tem um grande desafio, né? Porque o jornalista compete, às vezes, na hora de informar, com a tia lá do grupo, que todo dia fica mandando, reproduzindo conteúdo, passando fake news para frente e por aí vai. Aliás, é um campo muito fértil hoje, o que a gente vive para fake news. Porque a gente não vive mais a era de isso é verdade ou isso é mentira. Não, a gente tem aí, né, Joana, no meio a pós-verdade. É um fenômeno social em que as informações embasadas ideologicamente, de forma assim muito subjetiva, mesmo que falsas, elas ganham um status de verdade. E aí são usadas para manipular a opinião pública. Aliás, eu diria que isso tem sido muito usado durante a pandemia, foi usado durante... Eu acredito nisso, defendo isso, que a gente teve um período eleitoral muito diferente. Antes das eleições também nós tivemos um fenômeno
determinante aí, determinado pelas fake news, que foi o período da greve dos caminhoneiros. A gente tem, na verdade, uma nova ordem de comunicação e uma nova ordem social. Quer ver? Eu vou citar para vocês rapidinho, só para vocês entenderem do que eu estou dizendo aqui. Durante a greve dos caminhoneiros, quem determinou a greve não foi um sindicato. Quem determinou estamos em greve, continuaremos ou pararemos a greve, não foram mais os sindicatos. Quem determinou essa ordem não era uma organização social, e sim as redes sociais, Facebook e WhatsApp. Tanto que quando o sindicato negociou com o governo federal, a greve continuou. Isso porque quem mandava não era mais o sindicato, não são mais as instituições, né? Não são mais as organizações institucionalizadas que comandam. Agora, o comando vem de outro lugar, vem da rede social. E aí a gente viu uma nova ordem surgindo. Depois disso, nós sentimos isso na pele durante o período eleitoral, que isso ficou ainda mais forte e considero ainda mais grave. E agora a gente vive isso também durante a pandemia. Então, assim, cada dia que passa, as redes sociais elas vêm se fortalecendo cada vez mais, o jornalismo se obriga cada vez mais a adaptar-se e a competir espaço com essas informações, esses conteúdos que são gerados numa velocidade incalculável, que circulam numa velocidade incalculável e que, infelizmente, qualquer um pode ser o produtor e o reprodutor dessas notícias. Então, o professor perguntou aí se é possível, né, a gente fazer o jornalismo sem talvez sem o viés ideológico, tentar ponderar no meio disso tudo. Olha, professor, eu diria que é quase impossível, mas jornalista gosta de coisa impossível, a gente corre atrás e tenta, pelo menos. Você concorda, Joana? Concordo sim. Você ponderou muita coisa que eu também tinha anotado, ponderado. Deixa eu antes fazer minha apresentação, né? Eu sou Joana Araújo, sou formada em jornalismo pela Centro Universitário do Triângulo, aqui em Uberlândia. Antes do jornalismo, eu fiz secretariado executivo, então tenho aí 2 graduações, e a minha intenção ao fazer jornalismo foi justamente agregar a outra graduação que eu tinha. Então, desde o primeiro período, acho que diferente da maioria, quando entra no jornalismo, que fala que quer ser apresentador, quer fazer TV, todo mundo quer ser a Fátima Bernardes, eu já entrei no jornalismo querendo fazer assessoria de imprensa. Era o meu objetivo desde o primeiro período. Só que eu ia mudar um pouco o foco, né? O secretariado é uma assessoria empresarial e eu mudaria um pouco, ampliaria um pouco mais para a comunicação. E é a área que desde então, que eu sempre atuei. Antes mesmo de me formar, eu entrei na assessoria da prefeitura de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade de 700 mil habitantes, uma cidade grande, né? Segunda maior do estado. Então, eu fiquei 5 anos como assessoria pública, assessoria de comunicação de forma geral também, parte publicitária, ampliou. E hoje eu estou numa empresa privada que faz a assessoria de imprensa e aí de várias empresas da cidade, inclusive a associação comercial, que é a Ciub, hospitais, o maior shopping da cidade. Então, a gente tem que atuar em várias frentes e pegar, às vezes, informações, por exemplo, agora em época de Covid, sai decreto, você tem que usar aquele decreto e aplicar nas suas empresas. Então, você tem que ter vários olhares. E respondendo a pergunta, né, que vocês fizeram no início, eu também vou com a Raquel, já de cara respondo que não. Até quando Rosa me fez o convite, me falou o tema, eu perguntei para ela, tá, eu vou poder falar de política? Porque a gente não consegue pensar ou dissociar jornalismo midiático com as coisas, com o que acontece hoje, principalmente com o governo que a gente tem hoje, dissociado da questão política, né? A forma com que o governo lida, a forma com que o governo trata com a imprensa, com os veículos, é muito séria, né? A gente tem, a FENAGE fechou, que é a Federação Nacional de Jornalistas, fechou o último relatório, e que no primeiro semestre de 2020, só o presidente, ele atacou a imprensa 245 vezes. Então, isso é muito sério. Quando a gente tem o líder, a gente não está falando de órgãos, a gente não está falando de segmento, nós estamos falando do presidente. Quando ele ataca diretamente a imprensa, aí a gente entende as consequências disso, né? Os outros setores, como que as pessoas também agem.
E é isso que a Raquel falou. O jornalismo midiático, que entra a tecnologia, várias mídias, várias frentes, vários meios, permitiu com que todo mundo fosse jornalista. Então, todo mundo faz uma fanpage, todo mundo faz um blog e começa a dar notícia das coisas. Só que eles acabam perdendo o critério principal que nós aprendemos lá na faculdade, que é que a gente se qualificou para isso, que é apurar e ser imparcial. Então, as pessoas caíram hoje, no que como a Raquel mencionou, a notícia passou a ser verdade conforme aquilo que me convém. Então, eu acredito que uma notícia é verdade se ela está dizendo o que eu quero. A gente teve um fato... a gente teve um fato muito interessante aqui, que eu estava observando. A gente tem um jornalista político aqui de destaque, o Danilo, e aí, semana passada, teve uma liminar, o juiz soltou uma liminar impedindo manifestações em frente à prefeitura de determinado segmento, por estar tudo fechado. E aí ele publicou a imagem da liminar. Ele não fez nenhum comentário, nenhuma notícia. Ele publicou as imagens da liminar. O que teve de gente comentando, chamando aquilo de fake news, falando que aquilo era mentira. Aí, ele mesmo e outros jornalistas também, conhecidos nossos, não estão entendendo. Esse aqui é a liminar, está o documento com a assinatura do juiz. Não tem como ser fake, está aqui. E está disponível também, né? Qualquer cidadão pode acessar. Não, isso é fake, porque os manifestantes não tinham intenção nenhuma de serem violentos. Enfim, o juiz que tomou a decisão e emitiu a liminar, ele fez isso com base em conversas de grupos, as pessoas ameaçando o prefeito, ameaçando ir para a porta da casa do prefeito. Então, existia sim um cunho de violência. Por isso, ele emitiu a liminar. Mas as pessoas só querem acreditar naquilo que convém. E é o que a gente acaba vendo hoje, junto com o jornalismo midiático, a gente cai na pauta de todo jornalismo agora, que são as fake news. Que em cima de notícias a gente acaba não sabendo o que é verdade e o que não é, e as pessoas disseminam informação conforme a informação que vai apoiar o que ela pensa. Ela divulga, ela distribui informação nesse sentido. E é muito sério porque nem todo mundo tem o critério ou o discernimento de verificar. A gente vive um analfabetismo midiático. As pessoas não conferem. Né? Um exemplo pessoal, tudo que meu pai me manda, eu nem confio, nem olho. Eu já sei que ele vai me mandar fake. Agora, é engraçado que é diferente a minha mãe. A minha mãe, tudo que ela recebe, se ela acha interessante e quer passar para frente, ela manda para mim primeiro. Ela falou assim, eu achei isso aqui estranho, mas você pode conferir para mim? Aí eu vou, confiro se é verdade ou não, devolvo para ela, explico para ela, é falso por causa disso, presta atenção nesse ou naquele detalhe e tal, explico para ela. Você é a agência verificadora Sim, dela. Né? O critério é mais ou menos isso. E ela morre de raiva. Mas assim, tem a suspeita, ela fez 1 ano de jornalismo comigo. Quando eu fui para a faculdade, eu chamei ela junto, era o sonho dela fazer uma faculdade. E eu fiz vem comigo. Ela fez 1 ano, foi a melhor coisa para ela. Mas ela já tem mais esse critério de como que eu vou, de conferir as coisas. Mas não é todo mundo. E principalmente a geração deles, né? A geração dos nossos pais são mais velhos. Eles têm essa dificuldade. Então, acho que recebeu no WhatsApp, eu estou informada. Fui informada. Joana, posso pegar o gancho disso que você falou agora para continuar? Bom, primeiro, para todo mundo que está aqui presente, a gente usa o espaço do chat aqui do Google Meet como um sisteminha de inscrição. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta, só coloca seu nome aqui do lado, coloca inscrito, a gente vai controlando isso e vai dando a palavra para quem se inscreveu. É muito isso, eu falei da agência verificadora, que é uma coisa muito comum hoje em dia, necessária, né, porque com a quantidade de fake, às vezes eu tenho a impressão de que o termo fake, ele não é compreendido, porque fake Sim. É falso. Né? Fake é falso, então, não assim, que eu quero, que eu gosto ou não. Fake news virou assim, notícia ruim, notícia que eu não quero ouvir. A notícia que eu não quero acreditar fake news. E não falsa, né? Eu acho que teve uma distorção. Por ser um termo emprestado do inglês, me parece que tem algum boi nessa linha, assim, que a gente não está falando fake news como notícia falsa. A gente está usando outra forma. Mas é o seguinte, eu, no início da pandemia, vi um movimento e vi muitas pessoas falando, sobretudo
sobretudo cientistas, sobre a retomada do papel da imprensa e do papel do jornalismo nesse momento. Porque as fake news, as notícias falsas, que tratam de questão ideológica, da educação, tudo isso a gente vai perceber o erro, talvez, que a gente incorreu, a gente vai perceber dali a anos, né? Eu estava propagando uma coisa e, de repente, uma pessoa foi eleita, a gente vai perceber lá na frente. E a pandemia nos empurrava uma realidade que é assim, olha, se eu não fizer isso agora, na semana que vem, a situação pandemia imediatista. Ela é imediata, né? Ela é... Então, assim, a ciência, né, no sentido de ser a produtora desses conhecimentos, e o jornalismo sério, que é esse que checa, que sabe de onde está vindo, na figura de alguém que, né, da instituição que leva essa informação adiante, estavam sendo retomados, né, dentro desse movimento de que, enfim, perdeu-se ao longo do tempo, competiu-se com a tia raivosa do WhatsApp, né? Então, vocês enxergam isso? Vocês enxergam que sim, esse movimento está acontecendo, que esse papel da imprensa nesse momento está sendo retomado? E qual é verdadeiramente o papel da imprensa, né? Professor, vamos lá. Eu entendo assim, de fato, nós deveríamos retomar essa função. Só que o que a gente vê, infelizmente, é que grande parte da população criou-se uma aversão tão grande às mídias institucionais, às mídias convencionais, aliás, né, corrigindo, que elas preferem ainda acreditar naquilo que é disseminado nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo bem claro, nosso aqui da nossa região. Eu, quando estou com paciência, porque não é todo dia que a gente dá conta disso, quando estou com paciência, eu gosto de entrar no Facebook só para olhar, eu não desativei a conta só por isso, só como experimento social, para olhar lá nos grupos, quando algum colega jornalista publica uma informação relacionada à pandemia, e aí eu vou lá olhar os comentários. E aí eu gasto aí uns 15, 20 minutos lendo aqueles comentários. E olha, é de assustar. Porque, como você disse, as pessoas parecem que realmente não compreenderam, de fato, o que significa o termo fake news. Fake news, para elas, é a notícia que ela não quer acreditar. Então, o que essa pessoa faz? Ela entra lá, está lá a informação. O que a imprensa tem feito nesse momento? Ela tem se pautado na ciência e nas fontes oficiais. A gente tem aí dois aparatos, ciência e fonte oficial. Eu sou jornalista, eu estudei para informar, eu não estudei, eu não sou virologista, eu não sei nada sobre o vírus. Então, tudo que eu puder informar, eu vou me pautar na ciência e nos números oficiais que serão dados aí pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado, pelo Ministério da Saúde, enfim, os órgãos credenciados para informar sobre isso. E aí, não é raro, aliás, todos os dias eu me deparo com isso, quando eu olho. Lá num determinado grupo do Facebook, que tem lá 50, 60 mil pessoas inscritas, aí o jornalista compartilha lá a informação de que Vilhena atingiu o número X de pessoas contaminadas com Covid. Ou quando a pessoa compartilha lá a morte de alguém que infelizmente faleceu por contaminação de Covid. Ora bola, você tem o atestado de óbito da pessoa dizendo que ela faleceu por Covid. Você tem um número X da Secretaria de Saúde e tem a nota da própria Secretaria de Saúde dizendo que a pessoa faleceu em decorrência da infecção por Covid. Aí o cidadão vai lá embaixo, isso é mentira, o governante está inventando isso só para poder aumentar a arrecadação. E aí vai lá e entra na questão de xingar os médicos, e ofende o profissional de saúde, e faz aquele auê todo. E aí eu fico olhando aquilo e fico assim... É claro que há uma parcela da população que compreende a gravidade do momento e que tenta, de fato, se informar. Existe aquele, né, que lê a notícia no WhatsApp e fala, peraí, eu vou olhar aqui no site aqui para verificar se isso é verdade. Ou ele fala, espera à noite, fala, opa, vou ligar agora a minha TV no telejornal para ver se realmente essa informação é verdade. Se for verdade, vai passar no telejornal. Mas existe uma grande parte da população que permanece... imbuída nisso, de
levar crédito, de dar crédito somente àquilo que ela quer acreditar. Parece que as pessoas acham assim, se eu fingir que o vírus não existe, ele não vai mais existir, ele não vai mais me incomodar. Parece que se eu não acreditar nisso, então isso não volta para me incomodar, isso deixa de existir para mim. Peraí, deixa de existir para mim, deixa de existir para o outro. Infelizmente, a gente tem muito isso. E eu percebo muito isso aqui, na nossa região, que é uma região onde, acredito eu, que as fake news tiveram um papel determinante no período eleitoral, onde as informações falsas tiveram um papel importante durante a greve dos caminhoneiros. Nós somos uma região, viu, Joana, aqui a gente tem um número grande de caminhoneiros, porque nós somos uma região produtora de grãos. Então, o caminhoneiro é quem leva esse alimento e é quem traz a produção de outras regiões. Então, a gente tem um número grande de caminhoneiros na nossa região. E durante a greve dos caminhoneiros, eu senti muito isso na pele. Eu já contei isso para alguns e hoje não me dói mais falar sobre isso, mas eu apanhei durante a greve dos caminhoneiros só por ser imprensa. No momento em que um caminhoneiro foi assassinado porque tentava furar o bloqueio e eu cheguei para fazer a cobertura e os demais juntaram e impediram a imprensa de atuar naquele dia. Eu apanhei, outros colegas também acabaram passando por uma situação bem degradante, mas a maioria homem correu, né? E eu que sou nanica encrenqueira, fiquei. Agora você imagina, né? Uma mulher de 1,56 brigando com um monte de marmanjo. Foi assim, só um reflexo daquilo que a gente vive. E, ao meu ver, desse período para cá, as coisas não melhoraram. Pelo contrário, as coisas pioraram, como reflexo do que a gente tem lá em cima. A base da pirâmide tende a refletir aquilo que está no topo. Naturalmente, na sua casa, se você tem filhos, os seus filhos vão querer seguir o seu exemplo. Na empresa, você tem um líder, os seus liderados vão seguir o exemplo do líder. E da mesma forma no nosso país. A gente tem um líder que prega o ódio contra a imprensa. Então, infelizmente, por mais que a imprensa tente, professor, retomar hoje esse poder de informar, a gente não consegue. A gente faz isso, mas de forma muito gradativa. A proporção com que nós trabalhamos para informar é muito menor do que a proporção com que as notícias falsas se propagam. Às vezes eu tenho, de verdade, assim, a sensação de que eu entrei numa guerra perdida já. Porque, de verdade, tem dia que eu chego no fim do dia assim, exausta, aí eu paro para olhar, às vezes, redes sociais e falo, meu Deus, parece que a guerra foi perdida, não faz nem sentido a gente continuar tentando informar, porque as pessoas continuam se informando da notícia falsa que é propagada todo dia. E a gente tem um líder maior que prega ódio contra a imprensa e que ele próprio é propagador de notícias falsas. Só esse ano ele teve várias vezes a conta dele no Twitter bloqueada por estar propagando notícia falsa, por ter postado lá uma notícia que não era verdade, então, e que ia contra, inclusive, as recomendações de saúde pública. Então, a gente tem um espelho daquilo que está lá em cima. Eu não sei, Joana, mas Joana, sinceramente, tem dia, olha, que tenho só vontade mesmo de sentar e chorar e falar, olha, eu vou desistir desse negócio porque não dá. Eu ia fazer justamente esse gancho, Raquel, quando você falou que, quando a gente lê os comentários, como é que a pessoa ofende os profissionais de saúde? Como é que as pessoas falam que, não, esse número é mentira? Estão inflando... os jornalistas junto também, né? Porque jornalista não vale nada nesse país, faz isso. Nada também. Estão inflando os números. Aí eu ia falar justamente isso, porque esse posicionamento e esse questionamento contra os profissionais de saúde ou contra os números vem da própria presidência. Então, você tem o governo dizendo que as prefeituras estão aumentando os números dos casos para poder receber maior auxílio, maior verba. Então, assim, como que, se você vê o presidente, eu costumo dizer que o marco de mudança de comportamento das pessoas na pandemia foi o dia 24 de março, que foi aquele primeiro pronunciamento que foi feito. A gripezinha. Exato, com porte atlético, que ele tem porte atlético, que se ele pegaria, ele não ia ter nada. Aquilo foi o marco, porque, assim, pelo menos o sentimento que aqui em Uberlândia, né, o escritório que eu trabalho é num grande shopping, tem escritórios, e aí naquela semana tinha saído o primeiro caso, então todo mundo estava doido de ir para casa, vão ficar em casa, as ruas em silêncio, todo mundo parado. Então todo mundo estava assustado e levando a sério. Aí quando veio aquele posicionamento, então não é mais ou menos, não é bem assim, e aí as pessoas baixaram um pouco a guarda.
E é isso que a gente tem visto. Eu também, assim como você, Raquel, tem dia que eu tenho vontade de chorar. Dá vontade de entrar naquele túnel lá numa máquina do tempo e sair daqui a uns anos para frente para ver o que aconteceu. Porque as pessoas, elas não acreditam, elas falam, elas ofendem e falam vários absurdos que, sim, dá tristeza. A gente, quanto jornalista, que preocupa tanto em ir lá conferir, vou apurar, vou ver se está certo, passar a informação de forma certa. Você vê que a informação falsa, a informação errada sai assim e viraliza numa facilidade sem condição. E essa questão, como eu falei anteriormente, a gente falou novamente, essa questão da liderança é muito preocupante. Você citou, Raquel, o momento que você sofreu agressão. Aqui a gente também teve, eu não cubro empresa, assim, não sou da redação, mas a gente acaba tendo muito contato com o pessoal, porque como assessora, ajudo nas pautas e a gente vira amigo do pessoal da redação, repórteres, enfim. A semana passada o presidente esteve aqui na região, na cidade vizinha aqui, 30 quilômetros. E os repórteres foram ofendidos lá. Como o Uberlândia é a cidade maior, a cidade pequena não tem equipe de lá, então todo mundo aqui vai para lá. Os repórteres foram agredidos lá também. Verbalmente, e eles não têm nem vergonha, né? Eles mesmos gravam e eles mesmos divulgam as ofensas deles. Eles mesmos divulgam porque acham que tá ótimo. Então eu fico imaginando como que é sair de uma redação para cobrir uma pauta em que você sabe que vai ter problema, você só não sabe qual problema que vai ser. A tensão que é você ir para poder cobrir. Você não sabe se vai ser dos apoiadores que vão estar do seu lado, que você não tem segurança, você está indo sozinho, você e o cinegrafista. Você não tem segurança, da própria equipe da presidência, enfim, é totalmente tenso. E eu acho também, respondendo a pergunta do Flávio, que embora seja um papel, o jornalismo tem a oportunidade, enquanto agência reguladora, né, de fazer páginas fato ou fake, fazer páginas que mostram isso, mas precisa muito da iniciativa, do interesse das pessoas. As pessoas têm que querer ir atrás e buscar a notícia verdadeira também. Enquanto elas estiverem achando fácil se informar por um grupo de WhatsApp mandando mensagem, não vai adiantar. E aí, Joana, que eu queria jogar a bola para esse pessoal aí, né? Já que o pessoal do IFRO está empolgado, está interessado em falar sobre isso, em tratar sobre mídia e sobre jornalismo, eu só vejo uma saída. Você disse muito bem aí, que nós precisamos que as pessoas estejam interessadas. E eu só vejo uma saída para isso. Nós somos poucos soldados e estamos perdendo a guerra. A gente precisa de uma tropa nova. Eu acredito muito na força dessa meninada, esses alunos aí que estão nos assistindo e que dominam tudo de mídias sociais, para nos ajudar nisso. Então, por isso que eu até preparei, eu queria mostrar para vocês aí, se eu puder, professor Flávio, aquele roteiro de como checar boato. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu não sei, como que eu vou verificar? Primeiro de tudo, o básico é o bom senso, né, Joana? Quando a pessoa tem bom senso, ela consegue checar, já começa por aí. Fonte oficial, começa por aí. Onde você está buscando a sua informação? Mas aí eu tenho aqui um roteirinho de como checar. Se o professor conseguir projetar para a gente na tela, para os alunos acompanharem conosco, e depois eu vou lançar um desafio aí para esses meninos, viu? No final. Já que a Joana é de uma agência, eu queria... aquele roxinho, professor, o outro. Esse aí é a mini agência de checagem, que eu vou sugerir para vocês montarem depois, viu? Vou jogar a bola para vocês, né? A gente não é obrigado a sofrer sozinho. Esse aí mesmo. Primeira coisa de tudo, o boato que você... A informação que chegou para você no WhatsApp, ela pode ser encontrada em algum veículo de comunicação? Então, ó... Só rapidinho, tá dando para ver bem? Tá dando para ver, gente? Sim, mas não tá na tela cheia, Flávio. Ele tá num cantinho só. Isso é você que determina. É você que coloca em tela cheia aí. Cada um consegue colocar em tela cheia sua projeção, né? A sua projeção. Você seleciona como você enxerga. Vai lá, Raquel. Bom, vou explicando aqui para o pessoal, enquanto o professor tenta aí. A primeira coisa, gente, é fazer uso do bom e do velho Google. Você procura se o boato pode ser encontrado em algum outro veículo de comunicação. Só tem aquele site? Você consegue verificar, joga palavras-chave no Google e tenta encontrar em outros sites.
Segunda coisa, o link encontrado com a notícia é autêntico? Porque hoje a gente tem muito isso, viu? Mas muito mesmo. Às vezes a pessoa cria uma notícia falsa e o início do link parece, por exemplo, com o G1. Aí você acha que é o G1 que está noticiando. Só que quando você clica, ele vai te direcionar para um outro site. Só para vocês terem uma ideia. Então, precisa verificar. O link é autêntico? 3. É possível encontrar outras fontes atuais para a mesma notícia? Tem outras pessoas falando sobre esse assunto ou é só aquela pessoa? Não tem mais ninguém falando? A citação de uma entidade ou de pessoa oferecendo informação, aí isso aqui é muito importante. Porque às vezes você está compartilhando só a opinião de alguém achando que é uma informação. E opinião e informação são coisas diferentes, né? Número 5, a entidade pessoa pode ser contactada? A fonte que está sendo citada aí na matéria, é possível contactar essa pessoa? Tem como ligar para ela? Tem como entrar em contato? É alguém... a gente, por exemplo, aqui na nossa região, é alguém da região? É alguém de fora? Como é isso? Número 6, a pessoa confirma essa informação? 7, caso haja um gráfico, as informações são coerentes com a notícia apresentada e na relação texto versus imagem? Ou o texto diz uma coisa, o gráfico diz outra, a foto diz outra. Caso haja imagem, ela é coerente com a notícia que foi apresentada? Então, isso são coisas bem básicas que vocês tiverem, se vocês tiverem em mente, tiverem isso sempre assim na cabeça, você vai conseguir checar fácil a informação, se ela é verdadeira ou não. E fazer uso do bom e do velho Google é o ponto principal, né, gente? Porque a gente tem uma ferramenta tão legal na mão, você tem a internet na mão pronta para pesquisar, e com a mesma velocidade que você propaga essa informação, você pode também checar ela. E não vai levar mais do que 5 minutos. Hoje existem vários sites, depois eu vou até citar para vocês alguns, mas existem vários sites que são dedicados à checagem de informação, à checagem de notícia. A Joana, que é de agência, talvez possa falar muito melhor do que eu sobre isso, mas tem muitos sites hoje, muitas agências especializadas somente em checagem. Você quer verificar se algo é verdade? Vai lá nessa agência e checa. Em menos de 5 minutos você fica sabendo antes de passar para frente. Então, assim, se vocês, alunos, vocês estudantes, vocês professores, se a educação comprar junto com o jornalismo essa briga, eu tenho certeza que a gente consegue reverter o quadro, porque hoje só o jornalista sozinho, infelizmente, não vai conseguir mudar a situação, não. E aí eu trouxe, depois eu vou compartilhar com vocês, uma proposta aí de vocês criarem uma mini agência de checagem. E eu acho que o pessoal vai gostar dessa atividade que depois eu quero mostrar. Mas aí, a princípio, eu jogo o desafio para vocês. E aí, professor, vocês topam ou não? Oi? Travou aqui, gente? Não. É que eu tô Não? com várias Tudo janelas certo? abertas, tem E que aí, voltar professor para cá. Oswaldo, Rosa, vocês topam esse desafio? Tá topado. Acho que é uma coisa que os alunos entrando ainda nessa brincadeira, né, saudável, mais saudável impossível, né, de correr atrás desse objetivo e de fazer essa mini agência, de tentar esse tipo de coisa, eu acho muito legal. Na verdade, já até coloco aqui como uma proposta para a gente, dentro dessa ideia interdisciplinar que a gente vem desenvolvendo aqui, a gente amadurecer essa ideia e pensar como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, assim, já deixo claro que a gente vai conversar depois. Aliás... Já é a segunda vez que você aparece aqui, Raquel, você vai aparecer terceiras e quartas vezes, então. Já estamos assinando o contrato, tá bom? Aliás, até eu fiquei com uma certa curiosidade, por isso que eu perguntei lá no início quais são os cursos que estão participando. Por que escolher o tema? Agora vamos atuar como jornalista, né, Raquel? A gente vai entrevistar os professores. Eu sei que eles estão sempre me convidando, Joana. Eu já sou mobília da casa, quase. Mas eu queria saber também por que dessa curiosidade. Eu fiquei curiosa, assim, porque o curso, enfim, não tem nenhuma relação com comunicação. Eu me perguntei por que vocês escolheram jornalismo midiático para falar? Rapidamente, a resposta é a seguinte: em virtude da pandemia e de tudo que aconteceu, a gente foi jogado para o esquema remoto, né? E a gente começou a pensar formas de transformar esse trabalho remoto em algo mais relevante, mais interessante, e a interdisciplinaridade foi algo que nos chamou a atenção desde o início, né?
Sendo assim, a gente começou a desenvolver, então alguns professores, eu, Oswaldo, Rosa, Angélica, todos aqui representados, o Ricardo também, a gente começou a pensar e, avançando, chegamos num formato de telejornal, ou seja, o telejornal seria o formato que esses alunos trariam para a gente, a devolução do seu trabalho, só que a gente trouxe os conteúdos, a gente falou tudo, né, como seria. E começou a evoluir, a gente sentiu a necessidade, ou a possibilidade, de apresentar um telejornal de uma forma, né, inteira, usando os preceitos do jornalismo. Aí a Raquel nos ajudou muito durante a construção da atividade. Estando com isso em voga, a gente resolveu ir além e promover essa discussão. Então, na verdade, não se trata de algo que está incluído em nenhuma matéria, mas é um trabalho interdisciplinar amplo que a gente julga bastante interessante e relevante nesse momento, em que a gente não está conseguindo ter as aulas formais, do jeito tradicional. Então, a gente correu para essa alternativa. E está sendo muito legal. Exato, e eu acho que a preocupação com o tema entra nisso que a Raquel falou. A gente precisa da alfabetização midiática. E isso não cabe só a quem é da área de comunicação, cabe a todos. Então, já foi... Acho que essa iniciativa já de falar do tema já demonstra, então, o interesse e, quem sabe, né, Raquel, para as próximas gerações, a gente ter uma geração mais preocupada em fazer essa análise midiática, ser mais crítico. Até porque essa mudança, né, Joana, eu acho que ela vai acontecer a longo prazo. Do jeito que as coisas estão e ao ponto que nós chegamos, infelizmente, a mudança não vai acontecer da noite para o dia. E não adianta a gente cobrar só do jornalista, só do jornalismo, dos meios de comunicação e achar que vamos cobrar deles para que eles tenham mais compromisso com a informação, para que eles atuem de forma mais isenta. Não adianta. O compromisso tem que ser de todo mundo, da sociedade como um todo, porque uma notícia falsa, ela afeta a todos, né? A gente sente isso na pele todos os dias. Então, tem que ser um compromisso de todo mundo. Posso fazer uma rodada aqui pelo chat, pelas perguntas e inscrições que já chegaram até agora? Sim. Posso estar errando a ordem, mas a primeira manifestação é a do Bernardo, diretamente lá de Portugal, e ele diz o seguinte: a Raquel acha negativo que o termo fake news ganhe uma nova acepção com o sentido de algo mal? E se admitir duas acepções desse termo, haveria algum problema? Eu não sei se a Raquel está com algum problema técnico, mas a minha inscrição era para retomar justamente essas perguntas do Bernardo e mostrar para nós aqui o quanto os temas que a gente traz aqui são interdisciplinares. Para tratar da questão da fake news hoje, é importantíssimo um conhecimento, né, em biologia. E aí o Bernardo está trazendo aqui que isso afeta a nossa própria linguagem. De repente, uma expressão ela passa a significar duas coisas. E aí um problema que começou com jornalismo midiático já passa a ser um problema linguístico. Respondendo um pouco à pergunta da Joana, como surgiu isso, foi dessa maneira mesmo. Dando espaço para as pessoas colocarem questões, e a partir de questões iniciais foram surgindo outras. Um dos encontros que a gente fez, veio um professor tratar de um tema e ele começou a falar de cinema. Aí a gente achou aquilo tão legal que a gente propôs uma atividade de cinema. E foi assim, gente, esse espaço coletivo de debate, ele traz muitos frutos assim, interessantes para nós. Então, só reforçando que a questão do Bernardo reforça para nós o quanto os temas tratados aqui são interdisciplinares. A gente parte da jornalismo midiático, já estamos falando de questões linguísticas, mas aí as questões que o Bernardo colocou, acho que são para a Raquel, né, de entender que os termos passam a ter mais de uma significação, mas aí eu acho que ele quer que a Raquel responda para ele essas questões. Seu microfone, Raquel. Você caiu. Então, eu não sei se... Deixa... Aí, pronto.
Raquel, você teve algum probleminha com a conexão? Eu não sei se você ouviu. Não ouvi. Então tá, vamos lá de novo. Tá aqui no chat, mas como você saiu e voltou, você nem consegue mais ler o chat. Eu vou ler para você a pergunta do Bernardo. Raquel acha negativo que o termo fake news ganhe uma nova acessão com o sentido de algo mal? E se admitir duas acessões do termo, haveria algum problema? Eu acho que essa acessão significa acepção, não é, Bernardo? Sim. Acho que é a forma... Eu vejo que o termo não é compreendido, professor, como nós falamos aqui no início, né? O termo fake news, ele não é levado a sério. E as pessoas entendem que fake news é aquilo que ela não quer acreditar. É a informação que não é útil para ela, que não condiz com aquilo que ela prega, com aquilo que ela vive ou aquilo que ela acredita. Então, eu acredito sim que se nós tivéssemos aí um outro termo para determinar notícia falsa, aquilo que a informação que não é verdadeira, talvez a gente tivesse um resultado melhor do que falar em combate à fake news. Combate à fake news. As pessoas já normalizaram isso e normatizaram isso como algo que elas não querem acreditar. Então, assim, a Vilhena atingiu hoje 700 casos confirmados de Covid. Isso é fake news, porque eu não quero acreditar nisso. Agora, talvez a gente trazer um outro termo, mudar a linguagem, eu acredito que traria um outro resultado, sim, na hora de combater as fake news ou as notícias falsas. Eu acredito. Não sei se é isso, se está contento a resposta, mas acredito nisso. Mudando o termo, a gente consegue um resultado melhor. Justamente porque o termo fake news não foi associado ao que ele de fato representa. Joana, quer colocar alguma coisa nesse sentido? Não, concordo também com Raquel. A gente perdeu um pouco o significado real da expressão e acabou que fake news virou quase que um debate ideológico. Aquela notícia, ela é ideologicamente eu concordo ou não. Então, talvez seja preciso... É uma mania nossa de adotar expressões estrangeiras, e aí nisso temos o ruído de comunicação e perde-se o significado real das coisas. Então, consequentemente, gera-se também um entendimento errado das coisas. Vamos usar um termo brasileiro, né, professor? Vamos colocar um termo brasileiro aí. Eu não estou lockdown, falar lockdown porque fecha tudo. É fechamento de comércio, aí é lockdown. O que é lockdown? É o quê? Outro dia alguém brincou e falou assim, é uma rave do Alok? Mais ou menos isso, né? O Oswaldo estava inscrito, eu não sei se essa sua... se seu a parte já era a inscrição, ou se você quer trazer alguma coisa. Isso, posso então... Celi está inscrita aqui. Na verdade, a Raquel acabou fazendo a proposta de que haja uma educação, né? Educação para a notícia, que era um pouco a minha pergunta. Isso, né? Da gente aprender a trabalhar e aprender a debater e discutir, né? E criar critérios, ter ferramentas, né? Ferramentas consistentes, e eu acho que assim, é botando mesmo os alunos para pegarem uma notícia, destrinchar a notícia, né, na garra, na unha, ou então fazendo jogos de criar notícias, né, e ver como que elas funcionam, né, a partir de quais são os elementos que criam a notícia, né, aprender a ver o que está por trás da notícia, que é um pouco isso que vocês estão trazendo, né, qual que é o trabalho que está por trás da notícia. Fora, claro, a questão de que não é por acaso que chama fake news, não é por acaso que é americano, né, o termo, porque tem a ver com uma direita que está sendo trazida, né, um projeto político que está sendo trazido de lá dos Estados Unidos, e que também não é por acaso que aquilo que é verdadeiro deixou de ser verdadeiro. Na verdade, é uma pós-verdade agora, né? Passou a ser uma verdade pessoal. Existe todo um projeto político aí por trás de transformação, né? De mudança, eles não chamam nem de transformação, é mudança cultural, né?
da extrema-direita de tentar ampliar suas bases. Então, eu acho que o combate é um combate mais amplo, não é só da mídia, né? Do jornalismo. Ele é mais amplo. E esse é um trabalho que nós temos que pegar. E é um papel nosso de desenvolver isso na educação. É isso aí que eu queria colocar. Posso fazer... Penso, colaborando, então, com essa fala do Celi, a gente preciso desenvolver senso crítico. Acho que a função de todos vocês, enquanto professores, além de, lógico, passar a informação, passar todo o ensinamento que vocês têm, mas assim, o desenvolvimento de senso crítico, porque não vai ter manualzinho para tudo o resto da vida. Mas quando você tem senso crítico, você consegue fazer esse discernimento posteriormente. E isso é válido para qualquer campo, qualquer área da vida. Infelizmente, a gente tem as gerações, a turma às vezes mais nova, e é uma característica, as pessoas acham que se consideram informadas apenas por ler um título. Ela lê o título, eu entendi a notícia toda, porque é muita informação, é tudo muito rápido, todo mundo quer tudo muito rápido, mas a gente precisa parar um pouquinho para poder ler realmente a notícia e se informar, tentar entender por quê. A gente, entre linhas também a leitura, também a informação, e saber desenvolver, então, esse senso crítico. Por que foi feita aquela matéria? No período de eleição, teve N fake news, eu lembro que acho que citou a Pablo, virou uma confusão danada, e ainda trazia a informação que o Diário Oficial da União tinha publicado aquilo, não lembro mais qual que era a pauta, mas ela relacionada à cantora e o Diário Oficial. E um monte de gente compartilhou. Eu falei, gente, alguém se deu ao trabalho de entrar no site lá do Diário Oficial da União, que é público, todo mundo pode olhar, para ver se tinha aquele decreto, aquela nomeação, aquilo. Não. Então, assim, é muito fácil, até para quem produz fake news, porque as pessoas não checam na fonte oficial. A gente sabe, fonte oficial é diário, é página da prefeitura, são os órgãos oficiais. Então, assim, as pessoas não dão esse trabalho. E muito menos de raciocinar, ver que se aquilo faz sentido ou não. Então, penso que o papel, justamente, a palavra-chave é educação. A educação é que vai levar a um senso crítico, um entendimento das pessoas, dos jovens, das próximas gerações, para saber fazer essa seleção. Joana, você citou uma coisa muito interessante, eu queria só contar aqui um exemplo rapidinho. Você falou que as pessoas leem o título e acham que estão informadas, né? É o leitor scanner, né? Ele só lê o título e acabou. Exatamente. E aí, nessas observações que eu falei aqui no início, que eu gosto de entrar no Facebook, nos grupos, e ficar olhando, às vezes, os comentários dentro das notícias, para entender mesmo um pouco do comportamento das pessoas. E aí tinha uma notícia assim: prefeito de Vilhena anuncia fim da quarentena. O título da matéria. Eu, na hora, já entendi e já saquei que, falei, peraí, ele deve ser fim da quarentena dele, porque ele teve Covid e estava em fase de recuperação. Aí as pessoas não leram a notícia e já entenderam que era o fim da quarentena da cidade. Na cidade. E aí embaixo, um já dizia a favor, porque não era já não via a hora, o outro já era contra, e virou aquele debate louco, sem ter lido a notícia. Você clica na notícia e a informação, então, é sobre o fim da quarentena do prefeito. Ele já havia sido declarado curado e estava retomando as suas atividades normais como mandatário da cidade. Mas aí a gente tem que fazer a meia-culpa, né, Raquel? Aí o que... Porque o nosso colega jornalista fez a chamada. Eu tenho certeza, eu conheço o jornalista que postou isso, é um amigo meu pessoal, e eu tenho certeza que ele fez isso já pensando em gerar ibope, em gerar polêmica, né? Ele fez de caso pensado, obviamente. Mas, assim, isso é a prova concreta. As pessoas não leem. É o leitor scanner mesmo, como você disse. Aliás, adorei o termo, já vou incorporar aqui. A pessoa lê o título e acha que está informada. E aí cabe à educação, aos nossos professores aí, a vocês que estão formando os nossos cidadãos, né? Não é nem o cidadão do futuro, não, é o cidadão de agora mesmo. É o cidadão aqui, agora, presente, e vocês estão formando eles. Cabe a vocês ensinarem que é preciso ir mais a fundo, seja no que for, a gente precisa aprofundar um pouco mais, porque a gente vive hoje dias em que todo mundo é especialista de tudo, mas no fim das contas ninguém sabe nada sobre nada, e aí a gente precisa lutar contra isso. Eu tenho um colega, só um número, porque eu tenho esse número de cabeça, eu tenho um amigo que ele é editor, amigo de sempre, né, da quarta série, que é amigão até hoje, ele é editor do G1, de viagem, enfim.
E ele tem acesso às métricas internas. Ele me contou, isso é um dado de uns 4 anos atrás, que menos de 10% das notícias que são compartilhadas, a pessoa chega a clicar na notícia. Então ela não abriu, mas ela compartilhou. Né? Ou seja, 2 erros. Ela se informou pelo título e compartilhou só pelo título também. Compartilhou, ou seja, ela está colocando um pouco dela, da credibilidade dela, fala, olha, gente, o que eu, né, vim contar para vocês. Mas essa própria pessoa não leu. Menos de 10%. Ele tinha essa métrica. Porque dá para você saber, né? Você entende ali o que está acontecendo, quantas pessoas visualizaram, quantas compartilharam, quantas efetivamente clicaram. E tinha mais uma. As que clicaram, normalmente passam poucos segundos dentro da matéria. Então, assim, é impossível ler naquele tempo, né? Então, assim, é um número muito pequeno de pessoas que estão lendo a matéria. Né? Por isso que aí, enquanto agência, como quem produz release, a gente tem que colocar tudo no lead, né? No primeiro parágrafo eu coloco todas as informações, porque eu sei que ninguém vai chegar até o final para ler tudo, então é tudo no início. Se possível, você já informa o máximo no título. No título, é. O máximo de verdade, de preferência. O máximo de verdade, principalmente. O Oswaldo inscrito aqui, vamos lá. Bom, queria lembrar a todos os estudantes aqui, participantes, que o título desse nosso encontro, o nome desse nosso programa aqui é Diálogos para Além do Cone Sul. E colocando em prática o que as palestrantes aqui estão sugerindo, o que pode mudar todo esse processo é a educação. E a gente entende que seja uma educação participativa. Vocês, estudantes, fizeram os telejornais, a gente acompanhou alguns, ficaram muito interessantes, mas aqui agora vocês têm a oportunidade de protagonizarem esse processo educativo, que é atuarem, que é dialogar com as palestrantes, né? E vocês estão sendo convidados, tá? Eu sei que vocês apresentam uma certa vergonha em falar, em compartilhar a câmera, a gente entende. Não se sintam coagidos a isso. Mas eu só queria lembrar que esse espaço está aberto aqui para a participação de vocês. E seria muito interessante vocês colocarem em prática tudo isso que a gente está aqui teorizando, com o processo educativo, com a participação dos estudantes, e aí é aberto um espaço e os estudantes têm um certo receio em participar. Então, só estou aqui lembrando, incentivando vocês a participar, tá? A fazer perguntas, dar a opinião de vocês. É isso que enriquece o nosso encontro, tá bom? Se averte não, gente. E não precisa nem ligar a câmera, viu? Se averte não, pode falar, faz pergunta. Bom, e está aberto aqui para vocês se inscreverem. Eu sei que a Raquel trouxe um outro material para compartilhar com a gente, né? Enquanto o pessoal vai perdendo a vergonha e vai se inscrevendo aí para falar, aí ela tem esse outro material para apresentar. Isso mesmo. Vou pedir aí a ajuda do professor Flávio para projetar aí para mim, porque eu estou usando o celular, e aí pelo celular a gente não consegue projetar a tela para os demais, né? Somente pelo computador. Então, vou pedir para o professor Flávio colocar para a gente, se possível aí, é uma proposta para vocês criarem uma mini agência de checagem. Eu disse que ia trazer o desafio, né? Então, tá aí o desafio, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse material que eu trago para vocês é do site Eduinfo 2018, tá bom? Vocês podem depois até pesquisar, tem mais um monte de informação lá, viu, professor? Muita ideia legal. Não foi elaborado por mim, eu queria ter elaborado, mas eu não tive tempo hábil, então eu peguei o material pronto. A proposta é vocês criarem um grupo fechado, alguém comentou aí que já, parece que a Unir criou, né, uma proposta de grupo para verificação de fake news. De repente, vocês podem participar no grupo lá ou criar um grupo de vocês também do IFRO. Não sei, fica a critério de vocês e dos professores. Mas a proposta é que vocês criem um grupo fechado numa determinada classe, aí no Classroom, e aí durante X semanas vocês vão determinar, os alunos são incentivados a postar no grupo notícias, posts, mensagens de WhatsApp, qualquer outro tipo de conteúdo de que vocês desconfiem. Desconfiou da veracidade, posta lá no grupo. Aí funciona assim, olha, quem vai fazer a checagem? Todos os alunos da classe podem ajudar na checagem daquele conteúdo, mas quem postou o desafio precisa indicar, então, de 2 a 5 colegas que vão obrigatoriamente entrar na checagem.
aqueles que forem indicados sem obrigação, porque assim você dá um jeitinho de obrigar todo mundo a participar. O período de checagem, o professor é quem vai determinar. Aí vai da bondade do coração do professor em dar esse prazo aí para vocês, tá bom? Verdadeiro ou falso? O aluno que fez a postagem inicial é o responsável por publicar lá no mesmo grupo, depois a conclusão da checagem, baseado no trabalho que foi feito coletivamente pelos alunos que ele indicou. Isso é importante porque, gente, isso aí é fundamental para vocês entenderem que todos nós somos responsáveis pela veracidade da informação que nós compartilhamos. Então, se você mandou lá no grupo, você é o responsável por depois dizer se ela é verdadeira ou falsa. O quarto passo é vocês discutirem as ferramentas que vocês utilizaram para poder verificar a veracidade dessa informação. E isso é muito legal, porque vocês vão aprimorando essa discussão e serão, assim, daqui a pouco, checadores natos, viu? E depois disso tudo, eu proponho outra coisa. Não ficar com essa informação só para vocês dentro do grupo, mas que tal vocês compartilharem esses achados com mais gente do Instituto, enfim, com a sociedade como um todo. Principalmente, por favor, lá nos grupos de WhatsApp da família, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Verificou se é verdadeira ou falsa? Hoje tem muita ferramenta para você criar arte, né? Tem alguns aplicativos que te dão as artes praticamente prontas, você só altera uma coisa ou outra. E aí vocês podem criar GIFs, vocês podem criar memes, podem criar materiais diversos para distribuir nesses grupos de WhatsApp e, de repente, nas páginas oficiais de vocês também, como uma agência de checagem mesmo. O professor é quem vai mediar todo esse processo, incentivar as postagens, ajudar no método de checagem, é claro, e garantir que a conclusão seja publicada pelo aluno que originou o debate. Aí é importante, eu até falei para vocês, eu trouxe aqui no início, né, algumas dicasinhas de como checar se a informação é verdadeira ou não. É importante você ter em mente que opinião não é fato, o conteúdo ele pode sim ser tendencioso, e as redes sociais hoje facilitam o compartilhamento de conteúdo sem que necessariamente tenha havido tempo de confirmação. A gente vive um imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem, para agora, e aí isso dificulta muito. Por isso é importante vocês terem esse tempo para verificar as informações. Vou pedir para o professor colocar para mim, só para concluir, a próxima página. Olha aí, ó. Existem agências hoje no Brasil que são dedicadas a verificar informações, verificar se uma notícia é verdadeira ou não. Aí tem aí para vocês Lupa, Aos Fatos e Agência Pública, são sites que eu trago hoje, que eu destaco para vocês, que vocês podem utilizar como ferramenta, como forma de verificar algo. Agora, de tudo, o que vale mais é o seguinte, ó, se a informação despertou em você sentimentos fortes de raiva, ou, por outro lado, a informação te deixou extremamente feliz por reforçar uma opinião que você já tinha, então é importante você checar se ela é verdadeira ou não, porque você não está isento de estar caindo na fake news e na armadilha de repassar para frente somente aquilo que corrobora com o que você pensa, tá bom? Esse material, como eu disse para vocês, não foi elaborado por mim, essas são as responsáveis aí pela elaboração, mas está com o professor Oswaldo, o professor Flávio também tem à disposição esse material, para vocês usarem depois como guia, caso vocês resolvam realmente brincar de agência de checagem de notícias. Seria muito legal, viu? Se vocês pudessem fazer isso aí, encarar como uma brincadeira mesmo, mas uma brincadeira séria que vocês podem compartilhar com toda a sociedade e passarem a ser soldadinhos também nessa guerra junto com a gente. Não é querer já adiantar ou dar spoiler, mas eu acho que você encaminhou bastante o nosso próximo ciclo de atividades interdisciplinares. Tá tudo mastigado, professor. Eu achei muito bacana isso aqui. Claro que dá para a gente adaptar uma coisa ou outra à nossa realidade, assim, mas já vou defender junto aos meus colegas aqui na próxima reunião algo nesse sentido. Achei muito legal, Raquel, muito legal mesmo. Que bom, a ideia é poder somar mesmo. Isso é bom. Senhores, espero que vocês consigam aplicar e que isso torne assim, uma prática comum para vocês, né? Para os alunos, para os professores, e que vocês consigam implantar no aluno essa vontade mesmo de checar a informação toda vez que recebeu. Encaminhando para a reta final da conversa, o Oswaldo colocou aqui no chat
os alunos provavelmente não viram ainda, porque não veio ninguém. Está na hora de vocês colocarem a presença de vocês aqui, com nome e sala, né, curso e sala, para a gente depois ter esse controle. Não sei se tinha alguém, acho que essa inscrição aqui do Oswaldo, ela foi contemplada, né, Oswaldo? Essa aqui em cima. Angélica, falta muito do senso crítico. Juliano, além de achar que é uma excelente ideia, Juliano, esse peraí seu é uma conversa, uma contribuição que vem? Ô, Flávio, tá me ouvindo? Eu estou no computador do IFE aqui, nunca usei. Tá meio abafado, mas dá para ouvir. Vou falar mais pertinho da tela aqui. Tá bom. Então, pede para o pessoal segurar a inscrição aí, que eu vou mandar um formulário do Google Form, que fica mais fácil. Vai dar para a planilha depois. Eu faço aqui, e aí não precisa ter que pegar aqui no chat o nome. Eu estava conversando com o senhor do Coferai, né, que é lá na Unicef que lidera essa checagem de fatos aí, e a ideia é usar processamento de linguagem natural, ou seja, inteligência artificial, para tentar classificar essas notícias, né, sem intervenção humana. Então, já é uma ideia que a gente tem, mas assim, nada impede, né, a gente precisa, inclusive, dessa checagem, que a gente vai precisar de uma base de dados. Eu estou ilustrando aí que essa base de dados que os alunos vão desenvolver nessa agência de checagem, ela pode ser utilizada depois num projeto de inteligência artificial para checagem sem intervenção humana, que é bem legal, eu gostei bastante. Ótimo, vocês mesmos podem desenvolver essa ferramenta para poder utilizar, né? Eu acabei esquecendo de mencionar, desculpa, professor. A gente falando de fake news, tem uma atualização, né? A gente tem a PL da fake news. Que semana passada, dia 30, ela foi aprovada pelo Senado, essa semana ela entra em debate na Câmara, e a gente já tem uma prévia do presidente dizendo que vai barrar. Não sei por quê. Falei e corri. Mas ele entende que é uma privação da liberdade de expressão. Privação da liberdade de expressão, exatamente. Só que assim, a liberdade de expressão não está em detrimento da verdade, né? Eu acho muito ambíguo que uma pessoa que ataca jornalistas o tempo todo, que atrapalha o trabalho da imprensa, de repente se vê, ou você é a favor da liberdade de expressão, ou você ataca jornalistas, as duas coisas. Porque a liberdade de expressão depende de quem. A pegada está nesse ponto. Então, assim, a gente tem algo para acompanhar aí agora, que é a PL. O que vai virar disso? Inclusive, dentro da PL tem as questões de monitorar os meios, né, os canais, monitorarem mais notícia falsa, impedir divulgação, propagação de notícia falsa. Mas, como eu costumo dizer com o meu chefe, nada é por um acaso, e todas as decisões, tudo que existe, a gente sabe que tem sempre cunho político. Aqui a gente fala isso, que a gente discute muito política local, por já ter trabalhado, então, mesma coisa nacional, nada é por acaso. Eu ouvi outro dia, eu acho que é Augusto de Arruda Botelho, aquele advogado que faz parte de um programa na CNN, um programa de debate. Eu ouvi a melhor definição do que é a fake news, a liberdade de expressão e o crime quando ele chega. Ele falou, eu sou palmeirense, eu estou no meu prédio, quando o meu vizinho corintiano grita gol do time dele, eu posso ir lá na janela, eu posso brigar, eu posso xingar, eu posso dizer que ele não presta, tudo isso está dentro da liberdade de expressão. Agora, quando eu digo que eu vou matá-lo da próxima vez que ele soltar um rojão, ou que eu vou estuprar a filha dele quando acontecer, aí cruzou, aí é crime. A linha, aí é uma ameaça, isso é um crime. Né? Você pode xingar, gritar, dizer que você está dentro do jogo da liberdade. Eu achei bastante interessante, exatamente assim, opinião é diferente de fato, né? E determinadas coisas são crimes. Ameaça é um crime. Eu não posso sair por aí dizendo que eu vou matar, que eu vou socar, que eu vou fazer. Não posso. Está escrito em algum lugar que eu não posso.
Então, acho que surgiu essa discussão muito na época de criminalizar a homofobia, em que religiosos entraram e falaram assim, não, mas eu vou perder meu direito de liberdade de expressão em falar o que eu acho do outro. O que você acha é uma coisa, mas a partir do momento que o que você acha implica em colocar a vida do outro em risco, você ameaça a existência do outro, né? Exatamente, já não é achar, é crime. Então, e a lei de criminalizar é justamente porque as pessoas estavam morrendo, sendo ameaçadas, o que for. Então, gente, essa é a diferença. É a sua ameaça ao outro. O Juliano acabou de mandar esse link do formulário. Eu peço que, além de, né, tem um backup aqui no chat, todos os alunos cliquem e coloquem. A gente também está testando essa forma de fazer essa chamada aí, uma coisa interessante. Todo mundo clica e preenche, por favor. Joana e Raquel. A gente parte para as considerações finais. Já deixo aqui um agradecimento gigante em nome da comissão, em nome do Instituto, em nome de todos os alunos, de todos os professores que estão aqui presentes, porque a gente está buscando exatamente isso, um espaço, a princípio aí nas nossas segundas-feiras, de conversar sobre temas importantes, relevantes, que agreguem para a gente e que, sem brincadeira, tragam ideias para novas atividades. E o que aconteceu aqui da agência de checagem e tudo isso, de verdade que nos traz ideias para eventuais trabalhos seguintes. Então, se a gente puder, inclusive, contar com a ajuda de vocês nesse outro passo, né, para ajudar, para falar mais uma vez, especificamente sobre a checagem de dados para os alunos, já fica aqui um convite para alguma coisa que pode vir lá na frente. Então, muito obrigado. Considerações finais. Querem também falar alguma coisa nesse momento de despedida? Raquel? Deixa eu só falar que eu adorei o fato de que ela é de Minas, gente. A minha família inteira, aliás, eu amo Minas, estava aí até final de janeiro. Sua cidade é linda. Obrigada. Bom, foi um prazer, professor, poder participar mais uma vez. Eu me coloco novamente à disposição, sempre que vocês precisarem, né, dentro das nossas possibilidades. É só avisar com antecedência que a gente se organiza e eu estou à disposição para colaborar sempre. Se nós pudermos contar com vocês, com essa força a mais da educação, dos estudantes, nos ajudando nisso, porque realmente não dá mais para a responsabilidade ficar só em cima do jornalismo. O jornalista não aguenta mais. Eu acho que hoje eu estou um pouco mais afastada da produção de notícia, estou trabalhando mais na comunicação empresarial, justamente porque eu já estava cansada, saturada, e, sinceramente, eu imagino que, como eu, nesse momento, há milhares de jornalistas no Brasil doidos para chorar, porque não sabem mais o que fazer com relação ao combate das informações falsas. Então, nós contamos mesmo com vocês, se vocês puderem colaborar conosco, sem dúvida a gente está aqui não para mostrar o caminho, mas para descobrir ele junto. Compartilho também do sentimento da Raquel, tô com vontade de chorar. Às vezes, eu não estou na redação, mas eu ajudo muito, participo muito com os colegas de profissão e a gente acaba tendo esse mesmo sentimento. Quando a gente encontra com todo mundo fala a mesma coisa, tanto que é difícil, batalha para poder levar a notícia, e é distorcido, ninguém entende. Enfim, acho que o sentimento é geral da classe. Me coloco também super à disposição, adorei o debate, adorei participar. Coloco, quem quiser, inclusive, achar lá nas redes sociais, se quiser eu mando, adoro conversar com a molecada, a gente falou que é turma de faculdade, eu gosto de conversar, trocar ideia. Acho que eu entrei no jornalismo mais velho, então eu já era mais velha da turma, eu adorava essa coisa de abraçar todo mundo. Mas podem me achar, mandar mensagem, se quiser tirar dúvida, às vezes alguém interessou mais pelo jornalismo, a gente reclamou aqui, mas vale a pena, viu, gente? É muito gostoso a comunicação, gente, história, essa atividade toda. Então, também me coloco à disposição. Muito obrigada pelo convite. E precisando, pode chamar, a gente debate. Adoro debater representatividade negra, igualdade racial, é algo que eu tenho falado muito ultimamente. Então, precisando, a gente está aí. Obrigada, gente.
Muito obrigado. Raquel e Joana, se quiserem aqui no chat também, para eles terem esse contato, coloca aí o e-mail, o @, não sei qual é a forma mais fácil de achar, mas coloca aí, porque quem estiver aqui conosco e quiser contato, já sabe como. Sendo assim, muito obrigado. Falar só uma coisinha, pode ser, Flávio? Claro que pode. Eu vou pôr um desafio, enquanto elas colocam lá o endereço delas, colocar um desafio aqui, que quem sabe esse trabalho todo, que está começando agora, não cria o termo novo, o termo brasileiro para fake news, hein? Que show. Tomara, né? Vamos lá, vamos pensar. Então é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Raquel, Joana, Oswaldo, Celi, Rosa, Bernardo, quem está mais aqui? Kelly, Diogo, Ana Cláudia, Camille, Juliano, Gabriele, Angélica, Letícia, Daniele. Tô pulando. Ih, sumiu gente aqui, não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Galera, quem está aqui, muito obrigado. Até mais. Semana que vem tem mais. Estou interrompendo a gravação. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Beijo.